Esta é a cidade de Viana do Castelo, uma urbe histórica e de relevante importância patrimonial. Uma das cidades mais icónicas do país, debruçada sobre o estuário e a foz do Rio Lima. Aliás, esta ligação portuária do povoado, desde cedo, moldou os seus destinos e o seu percurso histórico. São muitas as marcas com que nos confrontamos quando percorremos o centro histórico de Viana, relacionados exatamente com essa antiquíssima atividade mercantil mariante. Por exemplo, nesta artéria do centro histórico, encontramos um curioso edifício de tradição gótica, a Casa dos Nichos. Esta designação resulta de umas esculturas que podemos observar na fachada, que, datadas desse século XV, nos representam cenas da Anunciação. Ora, segundo alguns investigadores, com base na tradição muito enraizada na cidade, esta teria sido o edifício sede daquela que era uma das mais importantes confrarias portuguesas entre o século XV e o século XVI, a Confraria dos Mariantes. Um belo edifício que desde os inícios do século XXI se converteu num espaço privilegiado sobre a memória da cidade e do concelho. A Casa dos Nichos, espaço tutelado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, abriga com efeito o núcleo museológico de arqueologia. Aqui, para lá da exposição permanente, desenvolvem-se também os serviços educativos, uma oferta relevante quando falamos da educação em torno do património e, afinal, das origens mais remotas de Viana. Um público diverso, do ensino básico até ao público sénior, aqui pode não só consultar uma série de informações sobre a arqueologia do concelho, mas também através de manualidades em torno de alguns dos artefactos, dos utensílios que os arqueólogos encontraram neste território. São possíveis, de facto, uma série de experiências através das quais se contacta com esse passado de Viana. Mas é, com efeito, um passado muito relevante e muito antigo. Aqui, na exposição permanente, desde logo podemos ver alguns objetos do Paleolítico. Estamos a falar de utensílios talhados em pedra com dezenas, por vezes centenas de milhares de anos. Estamos perante aqueles que não podemos ainda considerar os primeiros habitantes de Viana, uma vez estamos a falar de comunidades nómadas, assentes numa economia predadora, isto é, na recoleção e na caça. Um conjunto muito interessante de objetos, incluindo os famosos picos, que, podendo vir do Paleolítico, afinal também, em alguns casos, anunciam já uma outra prática nos finais da idade do gelo, quando, na busca de novas alternativas alimentares, estas comunidades se socorriam do litoral e com estes objetos retiravam os moluscos das rochas. E aqui começava também, de alguma forma, um processo de sedentarização sazonal. Durante vários meses do ano, comunidades aqui se fixavam. De algum modo, nesta transição da idade do gelo para os nossos tempos atuais, vamos então ver emergir aquilo que os arqueólogos diziam como o Neolítico. Uma nova época onde se registrarão profundas mudanças na forma da vida do homem. Já não é nómada, passa a ser sedentário, a fixar-se no território e a desenvolver uma economia produtora, assente na agricultura e na pastorícia. Aqui, no território de Viana do Castelo, temos relevantes vestígios dessas primeiras comunidades verdadeiramente habitantes deste território. É o caso dos monumentos que dedicaram aos mortos, as antas. Há um conjunto muito interessante aqui em Viana do Castelo, como é o caso, por exemplo, da Mamoa da Ireira,
em Afif. Monumentos megalíticos, construídos com grandes pedras. Mas o melhor mesmo é irmos lá. Chega a ser comovente entrarmos nestes antigos monumentos pré-históricos, estas remotas marcas daqueles que foram os primeiros habitantes deste território. É verdade que estamos perante monumentos funerários, mas eles acabaram também por representar uma marca de apropriação, de posse de território por parte destas primeiras comunidades que aqui se fixaram, se sedentarizaram. Estamos na Mamoa da Eireira, em Afif. A Mamoa é a designação popular do monte artificial de terra e de pedras que envolvia um dolmen. Em rigor, nós estamos no interior do dolmen. Perdeu há já muito tempo as tampas. As tampas do corredor onde me encontro, que se dirigiam até à Câmara Funerária. Este corredor tem um aspecto muito relevante. Logo na entrada, podemos aqui contemplar uma figura humana, muito esquematizada, os pés, as pernas, os braços, depois o corpo desenvolvendo-se para a cabeça. E aqui também motivos que parecem ser motivos solares. Estamos para aquilo que muitas pessoas serão umas antiquíssimas pedras erguidas no solo. Elas datam, neste caso, do quarto, terceiro milénio antes de Cristo. São de facto muito antigas, mas têm ainda um outro valor. Nós estamos perante aquela que é uma das mais antigas arquiteturas em pedra do mundo. E aqui, em Viana do Castelo, temos de facto belíssimos exemplares. Não só aqui o Dolmen da Eireira, temos também o Dolmen da Pedreira ou o Dolmen de Chafé. Marcas muito significativas desses períodos pré-históricos. Durante os séculos e milénios seguintes, a relação dos nossos antepassados com este território vai-se adensando. Nomeadamente, no segundo milénio antes de Cristo, na Idade do Bronze, têm sendo detectados aqui no concelho de Viana do Castelo vários indícios, nomeadamente povoados e cerâmica desse período. Mas uma das marcas mais relevantes fica aqui, na base da elevação de Monte Dor, das proximidades da praia de Carreço. Estamos a falar de um afloramento rochoso com um enorme domínio visual e uma belíssima exposição solar. Pois bem, neste verdadeiro painel, aqui podemos contemplar gravuras rupestres. Os temas que aqui estão gravados têm paralelos noutros lugares do noroeste da Península Ibérica e por isso podemos datá-los da Idade do Bronze, nesse segundo milénio antes de Cristo. E o que aqui nos aparece é um conjunto considerável de quadrúpedes, provavelmente cavalos. Estão muito bem definidos as suas quatro patas, a cabeça, a cauda, e em vários deles existe aqui uma gravura central sobre o dorso. Pode parecer e significar um cavaleiro, numa altura em que a necessidade de proteger os excedentes agrícolas, cruciais para a sobrevivência ao longo de todo o ano, vinha fazendo emergir os guerreiros. E este pode ser um belo indício desses tempos.
A poucas centenas de metros em linha reta das gravuras rupestres da Idade do Bronze na base de Monte Douro, encontramos um outro interessante vestígio arqueológico, igualmente talhado nos afloramentos rochosos. Estamos a falar de antigas estruturas salineiras. Isso mesmo. Estamos perante aqui tanques de pouquíssima profundidade. No fundo, são como que tabuleiros que permitiam a colocação de água do mar, em pouca quantidade, com uma grande exposição solar, facilitando a evaporação, e rapidamente aqui ficavam os cristais de sódio. O sal. O sal que sempre foi fundamental ao longo da história da humanidade, e por isso não admira que todas as épocas tenham procurado a produção de sal. O que contribui para alguma indefinição cronológica, isto é, não se sabe exatamente a que época corresponderão estes vestígios aqui no lugar de Fornelos. Têm-se colocado várias possibilidades, eventualmente serem estruturas da Idade Média. Alguns investigadores, no entanto, defenderam que pudessem ser salinas romanas, e temos vários vestígios, pelo menos entre Matosinhos e a Galiza, mas essas salinas eram de estruturas bem diferentes. Mais recentemente foi colocada a possibilidade de serem estruturas da Idade do Ferro, bem anteriores à época romana, mas ainda mais recentemente achados no vizinho concelho de Esposende, de estruturas muito semelhantes, mas neste caso associadas a níveis geológicos e arqueológicos, permitiram datá-las. E estamos perante estruturas ainda mais antigas, também elas datadas da Idade do Bronze. Por volta de 700 anos antes de Cristo, um conjunto de importantes transformações tem início, dando lugar àquilo que se designa como a Idade do Ferro. Bom, desde logo, uma dessas importantes transformações é com efeito a chegada dessa nova tecnologia, esse conhecimento da metalurgia do ferro. Mas as comunidades locais aqui do noroeste da Península Ibérica, onde obviamente se integra o atual território de Viana do Castelo, vão sofrer também um conjunto de influências. Bom, desde logo, vindas do interior da Europa, do centro da Europa, aquilo que muitas vezes se chama a chegada dos celtas, e em grande parte são eles que trazem então este conhecimento e a divulgação da metalurgia do ferro. Mas estas comunidades vão também sofrer importantes influências mediterrânicas, não só porque essas potências do Mediterrâneo, normalmente oriental, mas também os cartagineses, vão aqui chegando às costas da Península e até mesmo aqui às costas do noroeste da Península, mas muito fruto do contacto com outros povos do sul da Península que estavam a ser fortemente influenciados pelas culturas mediterrânicas. Certo é que todo este cruzar de influência e de culturas acaba por dar origem aqui no noroeste a um tipo de povoamento muito característico. Os castros ou citâneas. Encontramos naquele que é um dos mais famosos castros do noroeste da Península Ibérica, o castro, a citânia de Santa Luzia, aqui bem no alto da elevação que domina sobre a cidade de Viana. É um povoado que reflete muito dessas características destas comunidades que seriam ainda muito profundamente comunitárias, mas a verdade é que alguma segmentação social se vinha acentuando e, particularmente, o papel dos guerreiros vai se tornando cada vez mais evidente e sublinhado, entre muitos outros aspectos. Por exemplo, pela associação, por vezes, de alguns destes povoados a umas características esculturas de guerreiros. São povoados também com grandes preocupações defensivas. Aqui, no caso de Santa Luzia, tem 3 linhas de muralhas e, entre elas, 2 extensos fossos. Um povoamento que agora, graças ao ferro, à facilidade, em comparação com os períodos anteriores, de agora se conseguir extrair e trabalhar a pedra, são povoados que assistem também à petrificação das habitações.
É agora que nós vamos, com efeito, começar a ver surgir as primeiras aldeias feitas em pedra, com as suas características casas redondas, mas como podemos ver aqui, e aproveitando, por exemplo, uma maquete do núcleo museológico da Casa no Nicho, percebemos que, afinal, cada núcleo familiar era constituído por várias construções, cada uma com um objetivo bem definido. Verdadeiramente fascinante o mundo dos castros. Mas o fenómeno da construção castreja, os castros, as citâneas, no território do concelho de Viana do Castelo, está longe de se esgotar em Santa Luzia. Afinal, estão referenciados já mais de 40 povoados deste tipo. E alguns têm sido também objeto de relevantes intervenções arqueológicas que revelaram, de igual modo, vestígios notáveis. É o caso do castro de Castelo do Neiva, que, aliás, dá origem a este núcleo museológico tutelado pela Junta de Freguesia nas antigas instalações da escola primária. Aqui podemos observar não só muitos desses objetos da Idade do Ferro, cerâmicos, metálicos, mas também, aqui, são claros os indícios e as marcas da romanização. Aliás, para lá das habituais cerâmicas, com destaque para esses recipientes que eram os verdadeiros contentores da época, as ânforas, para lá de alguns achados monetários, com algumas moedas bem interessantes para o estudo e para a história da região, mas aqui foram também encontrados alguns elementos que merecem um destaque especial. O caso, por exemplo, de 2 capacetes datados da transição da era do século I a.C., século I depois de Cristo, capacetes romanos, mas com aqui uma característica que não podemos deixar de salientar, é que apresentam marcas decorativas claramente inspirados nos motivos tradicionais do mundo castrejo. Mas este castro aqui de Castelo do Neiva apresenta-nos, bem lá no topo, um outro indício relevante. Não da época da Idade do Ferro, não do mundo romano, mas sim já da Idade Média, nomeadamente da Alta Idade Média. Podemos lá encontrar, talhados nos afloramentos, aquilo que eram os encaixes de uma fortaleza, de um castelo que surge nesses períodos recuados medievais, que foi crucial na defesa deste território, nomeadamente no contexto das incursões muçulmanas e vikings, mas que depois, posteriormente, virá a ter também um papel de destaque em momentos fundamentais da história de Portugal. Por exemplo, naqueles que antecedem a Batalha de Salmamed em 1128, ou então em 1385, durante a famosa crise em que este castelo é também objeto de um importante confronto. Mas, a propósito de vestígios arqueológicos medievais, há outras surpresas aqui em Viana do Castelo. Há de facto muitos e relevantes vestígios no concelho de Viana do Castelo da Antiguidade Tardia e da Alta Idade Média. Veja-se, por exemplo, o caso da Citânia de Santa Luzia. Sabemos que ela está ocupada pelo menos até o século V, mesmo nos finais do Império Romano.
E, como vimos ainda agora, em Castelo do Neiva, essa fortaleza roqueira, aproveitando os afloramentos rochosos de um castelo que foi a cabeça das terras do Neiva durante a Idade Média. Mas mesmo aqui, em plena cidade, por vezes em sítios, enfim, que à partida não seriam expectáveis, tem revelado notáveis vestígios dessa época. Sirva-nos de exemplo aqui a Igreja das Almas. No seu aspecto atual, está muito marcada pelas intervenções do século XVIII, mas sabemos que a sua origem é bem anterior. Ora, recentes intervenções arqueológicas vieram revelar, no entanto, que a sua ancestralidade é muito mais antiga. E aqui estão as almas sendo resgatadas do purgatório. Aliás, não deixa de ser sintomático que a documentação antiga, pelo menos entre o século XVI e o século XIX, se refira a este templo como as almas da Igreja Velha. E por isso também não era uma surpresa para os historiadores e para os arqueólogos, quando aqui fazem estas intervenções de restauro a partir de 2006, que surgissem vestígios antigos. E surgiram, nomeadamente, arquitetónicos, que vieram comprovar que o atual templo se ergue a partir de um mais antigo, românico. Podemos observar, com efeito, aqui alguns vestígios desse período, mas as escavações arqueológicas, cujas marcas hoje são visíveis através destes vidros que se abrem nos sítios onde antigamente tínhamos os tabunos das antigas sepulturas, mas dizia-vos que as intervenções arqueológicas acabaram por revelar vestígios bem mais remotos, vestígios que podemos vislumbrar através destas estruturas que nos vêm revelar, afinal, sepulturas bem mais antigas. Nos vêm revelar também espólios arqueológicos dessas épocas, que incluem, nomeadamente, os alicerces de um templo pré-românico, vestígios da Alta Idade Média também. O que vem comprovar que este espaço sacralizado, afinal, corresponde àquela que é a mais antiga igreja de Viana do Castelo, anterior ao grande templo que se vai erguer intramuros, muralha, já na Baixa Idade Média, aquela que é hoje a Catedral de Viana, igualmente relevante do ponto de vista patrimonial e histórico. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.